Vita breve, morte certa, di morir la loro incerta, n'anima sola che sega, che se perde che sarà, te perdi il tempo che adesso hai, alla morte non l'avrai. Finisse tutto, finisse presto, l'eternità non finisse mai. Nel cuore Gesù che maledento in pace riposo mi addormento, delle vostre mani, oh Signore, venime il cuore, femme che voli, che porche sia in grazia vostra, che menzone guardemi. Eu me chamo Maria Hebe de Araújo Álamo. Sou filha de Aristides Pio de Araújo Dias e Maria Ernestina Bonacenha de Araújo Dias. O meu avô paterno era Pio de Souza Dias. Meu avô, ele era fazendeiro e tinha muitas terras aqui desse lado aqui e trazia, na época, que foi a abolição da escravatura, ele trazia para cá os empregados italianos. Ele já encomendava e eles já vinham direto aqui para a fazenda. Tinha diversas casas de moradia onde eles ficavam e nessa época muitos não acostumavam na fazenda, porque eles eram na Itália, tinham outros afazeres. Chegava aqui, eles achavam muito difícil. Inclusive meu avô, por parte da minha mãe, era André Bonacenha e a minha avó era Augusta Melotto. Eles vieram, a minha avó era uma cidade pequena da Itália e o meu avô era de Verona, entendeu? E depois ela mudou para Verona e conheceram lá. E logo que ela casou, ela veio embora para o Brasil. E aqui ela ficou até morrer, né? Os dois. Meu avô nunca adaptou com a vida rural. Ele sempre morou um pouco nas fazendas, depois ele foi para Machado e ficou morando lá em Machado até morrer. Deixei minha terra, atravessei o mar, em busca de sonhos, um novo lugar. O coração partido, mas cheio de esperança. Nas mãos o trabalho, nos olhos a lembrança. E o vento me portava lontano da casa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedetta tu mulher, benedetto è frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Eu sou filha do Luiz Milani e Lisa Begali. E meu nome, Amélia Milani Corsini. Aqui a minha sogra contava que o povo dela foi na Caiana, na Dona Marianinha. E o meu pai, minha mãe, ficaram por aqui mesmo. Não sei quando existia. Como é que eles instalaram? Tinha que trabalhar. Você pensa que comia e bebia igual agora? Se tinha uma mandioca e um pedacinho de carne, não precisava mais nada. Pensando que comia igual louco, igual agora. A lembranza. Il vento mi portava lontano da casa, con la speranza nel cuore, la strada tracciata. Lasciavo la mia Italia, le colline lontane, ma qui in Brasile trovai nuove mani. Oh cara Italia, ti porto nel cuore. Essa passagem da Itália para o Brasil, ela foi muito marcante para os nossos antepassados. Foi uma história que marcou muito, foi muito difícil. Eles vieram atrás de promessas, eles vieram atrás de um futuro melhor, de uma garantia de vida. Só que para isso eles tiveram que enfrentar
muitas dificuldades, inclusive nesse translado da Itália para o Brasil. Sofremos bastante, chegamos agora nessa geração que aqui estamos e vendo essa história toda passada, foi o motivo que nos levou a correr atrás da cidadania, porque nós sabemos que lá na Itália ficou muita coisa nossa. Mas como foi difícil conseguir essa cidadania, e a gente até pensava, antes de eu mexer com esse processo, que fosse algo mais tranquilo, porque eu acho que seria de merecimento nosso poder voltar à terra materna, né? Eu trabalho na Casa de Cultura de Machado e este é o livro de registro de estrangeiros, onde consta que italianos moravam em Machado em 1942. O meu avô Pio Souza Dias, que trazia os empregados italianos, ele era pecuarista. Trouxe o meu avô e a minha avó, que era o André Bonassenha e a Augusta Melotto. Até hoje ainda tem os Melotto, que era parente dela, ali pro lado de Poço Fundo. Ainda tem alguns ali. Apesar das famílias não quererem o casamento, ele casou com minha mãe, entendeu? Contrariando todo mundo, todo o pessoal do lado dele. Mas eles foram muito felizes e tiveram 7 filhos. Tem uns que já têm a cidadania italiana, entendeu? Quase todos têm a cidadania italiana. 7 filhos, tinha a parte uns que era mais velho, bem mais velho, e tinha outros menores. Os 3 menores eram bem menores do que os outros, entendeu? Então eles conseguiram ver mais coisas do que a gente, entendeu? Quando eu cresci já não tinha mais isso, eles já haviam morrido, entendeu? Eu convivi pouco com eles. Mas deu para a gente ver o que eles eram, como que era. Meu avô era muito carinhoso, muito carinhoso. A minha avó gostava de cantar na igreja. Lá na Itália ela cantava muito na igreja. E eu achei tão interessante que em 2019 eu fui à Itália e fui ver onde eles moravam. A casa está do mesmo jeitinho que eles deixaram. Não mudou nada, está do mesmo jeito. A gente achou muito interessante, porque aqui as coisas mudam tanto. Construímos com fé o futuro de todos que o coração quer. Le tradizioni che porto, la lingua che canto si misturano agora, formam só encanto. Figli d'Italia com Brasile nel sangue, somos 2 mundos que o tempo não apaga. Oh Itália querida, te levo na alma. Meu pai nasceu na Itália, cidade de Oppiano, e vieram para cá com meus avós, Valente Corsini e Virgina Lorenzoni Corsini. Os meus avós vieram da Itália e os meus, todos pequenininho. O meu pai, Atílio, né? Atílio Corsini, era um dos menores. Ele tinha, na época, uns 8 anos, que vieram para Machado. E dali foi criando a família, né? E fizeram essas compras das terras, aquela época tudo era mata, né? Mata fechada. O que eu aprendi com o papai, puxa vida, é muita coisa. Que eu aprendi a honestidade. Ele era nessa parte, ele era muito firme, sabe? E os compromissos.
Até hoje, eu não sei, às vezes a minha esposa, minhas filhas dão um puxãozinho de orelha, eu sou muito exigente. Mas é o meu lado, sabe? E uma outra coisa que eu aprendi com meu pai é o café. É a lavoura de café. Essa frutinha sagrada, sabe? Que o meu pai, ele criou as duas famílias, teve as lavouras brancas, né? Mas o forte mesmo da sustentação das famílias, das duas famílias, então o forte é o café. Os meus bisavós, Valente e Virgínia Corsini, vieram, imigrantes italianos, vieram para Machado, e eles vieram exatamente para trabalhar nas lavouras de café aqui em Machado. Foi o que nós conseguimos levantar nos documentos. Vieram para trabalhar na fazenda do Pio Souza Dias, na época, e chegaram e vieram direto para cá. E desde então, muito trabalho, muita luta, né? Meus bisavós, meu avô, meu pai, minha mãe, muita luta nesse período todo para poder dar o melhor para a família. E aqui meus bisavós prosperaram, né? E cada um ficou com um pedacinho. E aqui nós estamos num pedacinho de herança do meu avô, Atílio, que com muita luta, graças a Deus, meu pai, minha mãe também, com muito trabalho, muito esforço, continuam na cafeicultura hoje, colocando muito amor, muito carinho em cada etapa da lavoura. Né? Nós falávamos em família aqui e tudo mais, será que podemos servir esse café para outras pessoas, torrar esse café? O nosso café, será que tem potencial? Será que é um café bom? Isso foi muito bom porque trouxe para nós informação. Né? Qual que é esse café? O nosso café é um café pontuado? É um café pontuado, dê um café pontuado, dê um café de qualidade. Então, aí sim nós começamos a traçar o projeto e vir com o projeto de colocar o café, de torrar, de moer e oferecer esse café para o consumidor final. E foi exatamente isso que nos motivou a fazer todo esse estudo e pegar esse projeto e analisar qual o nome que nós vamos dar para o nosso café. Como que nós vamos apresentar isso? Aqui é um pedacinho da história da imigração italiana, é uma gotinha, né? Então é isso que nós viemos apresentar. Escolhemos o nome com muito carinho, com muito cuidado. E vai ser Café Atílio. E Café Atílio em homenagem ao meu avô. Em homenagem a ele e a toda, não só a ele, a toda a imigração italiana do Brasil. Então, meu nome é Eva Milan Corsini, sou filha de Armantino Corsini e Gilda Milan Corsini. Meu nome é Dimas Milan Corsini, meu pai Francisco Corsini, mãe Apolônia Milani. Eu nasci aqui no bairro, moro até hoje aqui, né? Meus avós paternos eram Luiz Milani e Elizabeth Begali. Eles vieram da Itália, os dois, né? Quando crianças. E conta-se que o meu avô Luiz Milani, ele veio, parece, com 14 anos, quando ele pegou a idade de prestar o serviço de reservista, ele voltou para a Itália. Minha mãe contava que ele foi sozinho para lá, e que ele nem sabia ler nem escrever. E aí, quando ele chegou lá na Itália, como ele já era naturalizado aqui no Brasil, ele não precisou ficar lá, servir no exército. Aí ele veio de volta para cá e ficou aqui, casou, né? E teve, me parece que 12, 13 filhos, incluso a minha mãe, a tia Amélia, né? Que nós fomos visitar, e tantos os outros irmãos. E os meus avós paternos,
era o Arthur Corsini, que eu não conheci, que ele faleceu muito cedo, e a minha avó, a Maria Corsini também, que eu não conheci porque ela foi para o Paraná. Naquele tempo se falava que Paraná era um lugar bom, uma terra boa, de cultivo de café, então o pessoal foi para lá. Eu não conhecia a minha avó. E a gente não queria ser muito italiano também, minha mãe contava. Nós tinha vergonha. Nós tinha vergonha, porque o nosso sotaque era muito diferente do que dos outros, né? E quando a gente ia na cidade de Machado, eu lembro, a gente ia a pé daqui na cidade, não tinha condução naquela época, a gente ia a pé, chegava lá, os meninos brigavam com os meninos da cidade, porque eles xingavam a gente de italiano do buraco, sabe? Que o bairro aqui chamava Buraco. Então eles xingavam, os italianos do buraco já tá chegando, né? Então a gente era discriminado, a gente ficava chateado, assim, com aquilo, nem ia muito para a cidade, ia de vez em quando à missa. O nosso trajeto daqui na cidade era para ir à missa aos domingos, né? E nem ia todos os domingos. E depois o restante da diversão era aqui entre meninos e meninas, chutar bola, brincar de balanço, brincar de esconde-esconde e assim por diante. Aércio Scalco Corsini, meu pai Moacir Corsini, minha mãe Alice Scalco Corsini. Eu estudei nessa escola aqui desde quando nós era novo. Agora meu filho também estuda, agora meu neto também estuda aqui. É uma geração que veio da minha bisavó, que veio da Itália. Por essa igrejinha aqui foi minha bisavó, era Fortunata Scalco, que doou o terreno para fazer ela. Tem a vida inteirinha essa igrejinha aqui, da imagem aqui. E vivi, toda a vida vivi aqui. Bom, meu nome é Daniel Milan Corsini. Meu pai, Romeu Corsini. Minha mãe, Clarita Milan Corsini. Contava muita coisa do pessoal, sabe? Quando veio, foi sofrido, né? Porque o pessoal sofreu muito. Porque não tinha muita estrutura naquele tempo, era tudo a poder de cavalo, das coisas. Então, era tudo mais nas costas e mais de carro de boi e cavalo. Ah, boi ninguém tinha. Nós não tínhamos, o Antônio Corsini tinha, não, era pouco. o Eurico Corsini tinha, e eles carreavam, eu lembro, nós plantávamos de ameia com ele ali em cima, ele ia lá buscar a mercadoria, a metade dele no carro de boi. É assim. Pois é, e mas eles não... também, quando colhiam o café, o pai, eles contavam que ia de carro de boi levar em Alfenas, igual a tia Amélia falou aquele dia, o Silvane, né? Então, levava em Alfenas o café para vender. Então, eles posavam naquela... como que chama lá? Posava lá no cemitério da Caiana, lá que era o pouso deles. Um dia de viagem era lá. Dormia no cemitério, no meio do caminho que ia para Alfena. Tinha um cemitério lá e aí dormia lá e soltava os bois. Para ir descansar no outro dia cedo, pegava de novo. Apesar, tinha que dar descanso pro boi de noite. Mas o povo tinha boi, mas não é para ter lucro de boi. Para poder puxar o carro do boi. Mas é lógico. Tinha 6 boi. Era o que era o suficiente para aguentar um carro, sabe? Então o povo trabalhava com isso daí. Mas não é igual hoje. O povo forma boiada para abater, para vender para corte. Naquele tempo não existia isso. No tempo se comia um boi porque caiu no buraco. Mais ou menos. Se não, comia mas um boi verdade, porque caía no buraco. Quebrou o pescoço, o povo ia lá e aproveitava. Então, aí a nossa tradição, a mãe sempre ela fazia umas comidas, gostava de massa, né? Aí a taiadela, por exemplo, que é um macarrão feito em casa, no caldo de galinha, né, que a gente faz. A minha mãe contava para nós que a nona Elisa, né, nós chamávamos de Elisa, mas Elizabeth a mesma, e no dia de Páscoa era sagrado comer a taiadela com o panhugo. Aí ela fazia a taiadela e o panhugo para a família, e todo dia reunia ao redor da mesa, na manhã do domingo de Páscoa, e rezava uma oração que se chamava Giorno de Páscoa.
Patra nostro cus in cieli, santo vicetto nomen tuo, advenia regnum tuo, fiat voluntas tua, secus in cielo, et in terra, pane nostro quotidiano de nobis hodie, debita nobis debita nostra, secut in nor debitibus debitoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed libera-nos da malua. Então, aqui essas comidas ainda é a comida típica italiana, que nossos pais ensinaram, né? No caso, essa daqui, pra gente, a gente conhece por lattuga, né? Muita gente fala que é a cueca virada, a gente conhece por lattuga. Essa daqui, a minha mãe, quando fazia, ela falava que chamava fogacim. Agora tem gente que chama de... Uns chamava de fritela. Hoje tem gente que fala fritela, é a mesma coisa, né? Essa daqui é bolacha de pobre. Eu chamo de bolacha de pobre, mas eu fiz assim nesse modelo para poder ser broeta, que a minha mãe falava, hoje eu vou fazer broeta. Então eu quis fazer. Esse é o biscoito que a gente está acostumado, todo mundo conhece, né? E esse daqui é uma caçarola italiana. Só que eu coloco no banho-maria para transformar em pudim. É as coisas que a gente ainda continua fazendo de café, né? E tem uma outra que é parecida com a lattuga, que chama pinsote. Aí vai um pouquinho de fubá e é de sal, não é de doce. Então, para ficar um pouquinho diferente, né? Aí é gostoso com café quentinho, né? Quem gosta leite, e assim, ou com suco, tanto faz. Mas é gostosa a lattuga com o café bem quentinho, né? E nós, brasileiras, que nasceu aqui no Brasil, não sabia fazer polenta boa, bem cozida para os italianos. Quando era eu e minha irmã, que nós fazia polenta, meu pai reclamava. Falava que a polenta estava nheca, não estava bem cozida, fazia muita... Era uma merenda frita, fazia bastante lá. Chamava lattuga, não sei, faz de conta que é um bolinho. E fazia, matava uma galinha e fazia o macarrão em casa, que aquela vez tinha o nome de talhadela. Os italianos eram bichão, você pensa, eles faziam de tudo. Encavava enxada, encavava machado, eles eram inteligentes. Então, eu sou a Fabielle Milan Corsini Codignoli, sou filha da Eva e do Dimas, permaneci aqui desde quando eu nasci, né? Casei com o Diego Codignoli Pereira e a gente mora aqui, perto dos meus pais. Continuei morando aqui na roça, ele é da cidade, mas permanecemos aqui mesmo. Tenho 2 filhos, o Enzo Gabriel e o Luigi, e eles adoram a roça e ninguém pensa em ir para a cidade no momento. Eu sou Emerson Milan Corsini, filho do Dimas e da Eva, casado com a Jaine. Tenho esses 2 filhos, estamos esperando o terceiro, né? Isso. Nasci aqui, moro aqui do lado, logo depois que casamos, a gente mora aqui de cima e pretendo terminar minha vida aqui mesmo no bairro. Nasceu e cresceu debaixo do pé de café, né? Antes da gente ter era pros outros, que era funcionário dos outros, camarada. Depois de muitos anos que conseguiu, hoje a gente trabalha pra gente mesmo. Depois de bastante luta. E a meta é melhorar mais, quem sabe. Faz 13 anos que a gente tá casado e eu a vida inteira morei na roça, em outros bairros. Depois a gente mudou pra cidade, voltei pra roça agora, gosto de morar na roça. Porque aqui o bairro é um bairro de italianos, só trabalhador e peleja ser muito honesto. Aqui é muito bom por causa disso. Aí já viemos num lugar que só ficou pessoa que trabalha mesmo. Mas aqui a geração nossa aqui é muita lavoura e verdura. Que aqui tem muita verdura. Que aqui sai muito mantimento de verdura para o Fenas e para o Machado. Então, aí a gente cresceu aqui aprendendo a plantar hortaliça.
Mas cada ano o mercado foi ficando bem mais difícil, mais competitivo e muita doença, muita praga na horta. Aí já comecei a fazer as estufas e comecei a tentar morango. Por ser um lugar quente, tive que comprar umas mudas importadas e ouvir bastante quem eu trabalhava e os moços que me dão assistência. Então vai fazer 5 anos que a gente trabalha 90% com morango. Hortaliça ficou só 10%. E um pouco de café, né? Os primeiros 2 anos consegui ser um morango orgânico. Agora já não é um semi-orgânico, também não é cheio de produto. E, se Deus quiser, vai só crescer nessa área. Aí é assim, a avó Mélia, que nós falamos avó Mélia, é irmã da avó Gilda, que é avó dele. No caso, a minha avó e a avó dele são os irmãos, então nós somos primos. Nossos filhos são criados aqui, mas já tem outro ramo, já estudou, já. A minha filha é professora de educação física, a outra é formada em design de modas, então já mudou um pouco o esquema. É importante, se for retratar a antiguidade, é o respeito e a religião, sabe? Não tinha terceira opção. Trabalhe e reza. Isso é verdade. Esse era o caminho. Oração a Nossa Senhora do Café. Virgem Santa, Mãe de toda a humanidade, Mãe rica e abundante natureza, rogamos a Ti por toda semente que se converta em fruto, ó Mãe. Vela pelos cafezais em flor, afasta das plantações as pragas e doenças. Com Tua mão, Santa Mãe, distribui as chuvas no tempo certo, abraça as mudas no tempo de frio e libera as brisas no calor forte. Abençoa os braços dos que trabalham nos cafezais e que o produto final tenha bom preço, que todo cafeicultor seja valorizado, que o trabalho não seja em vão. E quando da xícara o cafezinho for servido e meu corpo receber este alimento poderoso, não esquecerei de render graças a Ti, minha Nossa Senhora do Café. Amém. Meu pai e minha mãe é um casal que deixou para nós e traz para nós, além do café e da união de família e da parceria, porque os dois são incrivelmente parceiros, a base sólida da fé. Então os dois sempre foram muito pautados na fé. Meu pai fez tudo que pôde fazer para construir a igreja no bairro. Quando ele conta a história da igreja, de como que era antigamente, que tinha uma igrejinha aqui no bairro e tal, a gente começa a juntar as histórias e ele contou um dia para nós que existe uma Nossa Senhora que está hoje como herança na casa de um dos parentes. E aí, nesse meio de conversa, a gente já tinha visto uma gruta lá em Machado, e a gente falou, vamos trazer essa Nossa Senhora para cá? Porque ele sempre falava dessa Nossa Senhora. Vamos trazer essa Nossa Senhora para cá? Eu falei, vamos, o não a gente já tem. E aí a gente foi em busca, ele foi conversar com os parentes e tal, mas é uma herança de família, então a gente não conseguiu trazer. E eu lembro que num desses momentos, eu tenho lembrança disso, assim, um pouquinho antes disso, eu estava na loja da igreja, lá de Varginha, e eu fui comprar vela. E eu encontrei uma vela de Nossa Senhora do Café. E eu nunca tinha visto. E comprei a vela e mostrei para minha mãe. Ela falou assim, conhece? Não, não conheço. E entrei no site, comecei a descobrir o que era, de onde que vinha, aquela história toda. Beleza. Quando saiu a história de trazer a Nossa Senhora, que foi tudo mais ou menos ali embolado, eu falei pro pai, eu falei, não, se a gente não conseguir a Nossa Senhora, a gente faz a gruta de Nossa Senhora do Café. Mas joguei pro universo e ficou. E aí ela deu um jeitinho dela lá, aí a gente resolveu fazer a gruta de Nossa Senhora do Café. E como o meu pai não é de fazer pouca coisa, ele falou, não, vamos fazer a gruta, vamos. Então nós vamos fazer a festa, vamos fazer a festa. Mas não pode ser só a festa, tem que ter uma tratorada, vamos juntar a tratorada.
E o que é lindo nisso tudo? Também, a festa virou uma festa tradicional, um dos párocos deixou a festa como única no bairro, mas ver a tratorada é muito lindo, porque vem as famílias. Então é muito emocionante ver as famílias nos tratores, com seus filhos, as meninas dirigindo os tratores, as mulheres, e cada ano vem mais trator e tal. E a gente entende que é um legado de união de família, que tanto a gente precisa, e é o que nossos pais trazem para nós, mostra para nós, de uma base sólida em Deus, uma fé muito forte acima de tudo nessa vida, e de família. Quanto eu quero agradecer. Eu só, na minha vida, às vezes a gente reclama um pouquinho, mas é só agradecer. Minha família é um tesouro. Essa aqui é a minha a minha joia preciosa. Amém. Eu me sinto uma benção a igreja aqui, que está pertinho, está dentro do sítio, né? Então, aí como a gente não fez mais festa italiana, a última que nós fizemos, nós colocamos na exposição todos os objetos, as coisas que a gente tinha, entre elas as fotos, né? Que aqui está indo meu avô, era tia da minha mãe, o outro do Begali lá, que foi o que tem assim uma história aqui no bairro, né? Por causa da igrejinha também. E depois esse daqui é o casal mais velho que existiu, foi o primeiro que veio morar aqui no nosso bairro, né? O Valente Corsini e a Virginia Lorenzoni, né? Que no caso é o meu bisavô também. Então aí a gente foi colocando, aí depois como tirou lá que o memorial não funcionou mais, aí eu trouxe para casa para guardar e vamos passando agora de pai para filho, de filho para netos e assim por diante, para a gente não perder essa característica nossa, né, que começou e que vai continuar, né, no coração de tantas pessoas, claro. Os italianos, eles têm uma característica muito forte que eu sempre observei, que é o empreendedorismo. E eu pude observar isso tanto na família dos meus pais, dos meus avós, quanto também nas demais famílias italianas que vieram para o Brasil. Cada um foi para seu lugar, cada um procurou o seu espaço, cada um foi defender o seu pão de cada dia num determinado local, com profissões diferentes. Muitos fixaram no campo, né? Assim como o pessoal do bairro da Conceição, que é um forte exemplo que a gente tem aqui. E outros vieram para a cidade. Vieram para a cidade e também prosperaram no comércio. Como eu já disse, né, meu avô primo Senhorete foi um dos primeiros que teve posto de gasolina aqui em Machado, fábrica de vassoura, meu pai teve, máquina de arroz, um comércio varejista, né, naquela época eu falava venda. Mas eu observo o seguinte, tanto na zona rural quanto urbana, todos prosperaram e todos tiveram êxito naquilo que eles fizeram. E o que nos chama a atenção nisso? A gente observa a união da raça italiana. A gente observa que as famílias não se separavam. Eu via isso até mesmo dentro da minha família, junto com meus pais, que já de uma geração mais nova,
mas nós sempre fomos muito unidos, nunca fizemos nada separado um do outro. E essa deve ser uma cultura, uma tradição dos italianos, porque eles não separavam. Os Corsini ficaram juntos, os Milani ficaram juntos, os Signoretti ficaram juntos, porque preservar e reverenciar a memória dessa brava gente, desse povo italiano que tanto contribuiu na construção do Brasil, para nós é um dever, é uma obrigação, é um orgulho para a nossa nação e para a Itália que está morando dentro do nosso coração. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.